A gente tem visto umas coisas nesse tempo que são assim tão terríveis que chegam assim, a ser estranhas. Não são surpreendentes. Sinceramente, eu não me surpreendo mais diante de tudo que a gente já viu e o que a Bíblia fala que virá. Então, assim, não dá para a gente se surpreender, mas a gente estranha assim, a forma, a perspicácia e a falta de completa consciência da realidade que algumas pessoas mergulham. A gente vai estar falando aqui nesse vídeo sobre a Patrícia Leles, e eu tenho certeza que você vai se surpreender, porque não é só os casos que ela acusou um diz, que acusou o outro daquilo, que ela está dando golpe, que o FBI está atrás dela. Não, eu quero que você veja alguns detalhes para que nós, mulheres, nós possamos, através dessas coisas, voltar para a realidade e começar a enxergar como que o inimigo está agindo e os homens entenderem o papel espiritual masculino e a condição do afastamento espiritual que o homem foi levado. E quando o homem se afasta do espiritual, e a mulher também, mas o nosso foco aqui é o masculino, então quando há esse afastamento masculino do espiritual, como que as trevas e o mais fraco toma poder e faz coisas. É inacreditável, às vezes, que o ser humano seja tão poderoso, seja tão forte e seja tão capaz. E eu quero colocar aqui que a gente é capaz para o mal, e a gente olha muito para o lado do mal, mas a gente tem essa mesma capacidade para o lado do bem. Então, se sozinhos ou junto com demônios a gente tem poder, você imagina o poder que a gente tem se nós estivermos ligados com Deus. Nós precisamos entender que a nossa verdadeira força é quando nós estamos ligados com Deus. A verdadeira força do homem, o homem não é subjugado, ele não cai, ele não é derrubado quando ele está em unidade com Deus. Ele pode ter percalços, ele pode ter dificuldades, mas ele não vai ser derrubado. Um exemplo forte disso é Davi. Quer mais tropeço do que Davi deu na vida dele? Pensa uma pessoa que amava Deus, que queria servir a Deus, mas que conflituava, né, com a sua carne, com seus desejos e que tropeçava. Porque nenhum ser humano é perfeito. Davi não foi perfeito. Mas uma coisa ele tinha no coração dele. Ele amava verdadeiramente a Deus. Ele colocou Deus em primeiro lugar na vida dele. E todos os tropeços dele, ele viveu na presença de Deus e não distante de Deus. Diferente de Salomão, diferente de Sansão, que abandonaram Deus e foram seguir seus próprios caminhos e foram seguir ali ouvindo a conversa de mulheres. Olha, Patrícia Leles tem feito coisas surpreendentes, a gente vai falar disso agora, então já curte, já se inscreva, já ative o sininho para que você possa estar recebendo as notificações e também para que essa mensagem seja mais impulsionada e a gente possa alcançar muitas mais outras pessoas, né? A Patrícia Leles, ela conseguiu, eu creio que agora ela conseguiu o que muitas feministas desejam tanto na vida, direitos iguais. Será que ela vai ser punida mesmo? Né? Já falei aqui, já estou me desfalando. Né? Será que ela vai ser punida mesmo igual um homem seria punido? Se fizesse metade do que essa mulher fez, eu vou mostrar uma entrevista dela aqui, de uma coisa que ela fez com o Talma Bauer, que foi assessor do Marco Feliciano, e vocês vão se surpreender, sim, porque esse povo, eles conseguem fazer a gente, são inacreditáveis, né? Então, agora, a Patrícia Leles é uma jornalista, ela se passou por advogada lá nos Estados Unidos, buscando e oferecendo, né, vistos para as pessoas, e pegou muito dinheiro das pessoas. Ela já vem mentindo há bastante tempo. Eu vou mostrar aqui algumas entrevistas, algumas coisas que ela vem fazendo, mas nesse caso aqui, agora ela conseguiu
que até o FBI esteja atrás dela. Ela está fugida, está escondida, se bem que é tão tonta que fugida e escondida ainda vai brigar na internet. E aí o FBI teve, né, alguns contatos que deram uma localização dela, ela teve de fugir de lá de novo, né? Ela estava numa cidade com um nome bem interessante, Cuauhtémoc, no México. Esse nome interessante, né? Ela estava lá e aí vai fazer uma gravação brigando porque o povo estava falando das coisas que ela fez. Presta atenção, se as pessoas não iam falar mesmo, porque foi um monte, gente. Olha, agora ela está sendo acusada até de fraudes financeiras, está avaliadas em mais ou menos 700 mil dólares, né? Que vai dar 3,4 milhões, acredita, de reais, né? Passado para o nosso dinheiro, 3,4 milhões de reais. Pegou o dinheiro das pessoas e vazou. Então, de acordo com autoridades do estado da Virgínia, ela prometia regularizar situações de visto de pessoas, mas não era de visto comum, não. Era um visto especial para que as pessoas pudessem trabalhar na área financeira. E aí pegou o dinheiro das pessoas e não fez isso porque ela não é o que ela falou. Ela não é advogada, ela é jornalista, não tem esse registro lá nos Estados Unidos, né? E aí só deu o cano mesmo e agora está fugindo, né? Ela captava, pegava os recursos das vítimas e já sabe, né? Ela, quando ela acusou o Marco Feliciano e aí se buscou, né, e se comprovou que era uma mentirada que ela tinha arranjado para cima do pastor Marco Feliciano, ela veio com um laudo de mitomania, conseguiu esse laudo, e aí, em função disso, olha o jogo que ela e a advogada fizeram. A advogada, eles apresentaram o laudo lá, falando assim que esse laudo não era verdadeiro, uma jogada da advogada para levar o laudo e dizer que não queria justificar o processo nem as atitudes da cliente dela com aquele laudo, mas levou o laudo, né? Mas misericórdia. E aí, fugindo das responsabilidades, e até hoje, aqui no Brasil, essa mulher que acusou, que poderia ter destruído o casamento do Marco Feliciano, que poderia ter sujado o nome dele, não é? Que é uma pessoa progressista também, né? Que é incrível como que desse lado tem tanta gente desse jeito, e aí ela podia ter destruído completamente do pastor Marco Feliciano, mas fora isso, o assessor Thalma Bauer, olha, entrou numa situação com ela, eu vou falar com vocês aqui o que ela fez, Thalma Bauer. Olha só, a jornalista, né? E estudante de direito, ela era estudante de direito, foi indiciada pela Polícia Civil por suspeita, já estava provado, é um absurdo, mais do que provado, porque tinha até vídeos dela falando, tá? Suspeita de denunciação caluniosa e extorsão. Inclusive, ela foi até condenada por isso daí, mas até hoje ainda ela não pagou nada de nenhuma indenização dessas coisas. Então, a investigação que agora mira Patrícia começou após ela acusar o assessor parlamentar, então ela abriu o processo, depois o processo se virou contra ela. Acusaram o assessor parlamentar do deputado federal Marco Feliciano, Thalma Bauer, de tê-la sequestrado. Então, presta atenção o que essa mulher já acusou os homens. Já acusou de violência sexual, de ter sido estuprada, também de ser sequestrada, de ser mantida em cárcere privado, de ser ameaçada. Tá? Segundo Patrícia, a ação de Bauer ocorreu após ela divulgar sobre o deputado Marco Feliciano. De acordo com a Polícia Civil, além de suspeita de denunciação caluniosa e extorsão, Patrícia é investigada por ameaça depois de aparecer numa gravação, quer dizer, eles têm o vídeo dela falando, né? A gravação foi obtida pela polícia, ordenando que Bauer, entendeu? Levasse ao sono eterno um amigo dela, o amigo. Ela queria que o amigo
passasse para o outro lado da vida e que o Talma Bauer, isso num vídeo que a polícia obteve. Então, o assessor, que é chefe de gabinete de Feliciano, também é policial civil aposentado e recusou obedecer essa moça. Então, quando ele recusou obedecer essa moça que estava ali querendo que ele passasse para outra vida, o amigo dela, imagina os inimigos dela, né? Aí ela acusou esse moço de todas essas coisas que ela fez, tá? Então, imagina essa criaturinha, não é? Santa, o que não é, né? Então, mas além do Marco Feliciano, do Talma Bauer, ela também diz que estava sendo ameaçada pelo filho do Bolsonaro, pelo Eduardo Bolsonaro. Depois também ela fez uma acusação para o outro filho do Bolsonaro, né, o Flávio Bolsonaro. Então, ela odeia, não é, o Bolsonaro, a família do Bolsonaro, e aí inventou também um monte de mentiras. Eu tenho aqui a cópia do laudo que fala que ela é mitomaníaca. Então, para a mulher, se encontra essas justificativas para todos esses desmandos, essa violência, essa maldade, porque a mulher é tão violenta quanto o homem, e ao longo da história, não pense que ela passa o homem para outra vida menos do que o homem, não, ela passa mais, tá? E isso é um dado que eu quero estar provando e mostrando para vocês. O material que vai para o Seja Membro sobre a violência contra o homem já está pronto, a gente já vai colocar lá no Seja Membro. Eu quero que vocês todos tenham acesso sobre a mentira do feminicídio aqui no Brasil, como que passa de 90%, gente, de falsas denúncias. Então, é um material muito completo, onde eu estou provando isso. E precisa estar na mão de vocês, porque todos os links, todos os slides, todos os textos, tudo, eu vou colocar tudo na mão de quem quiser, para que as pessoas possam ter acesso a essas informações e quebrar essa mentira do feminicídio e da violência. Existem homens que fazem mal? Existem mesmo, gente, mas é muito pouco, é tão mínimo que os índices são difíceis de ser calculados. E essa é a verdade. Eu vou expor tudo o que está nos institutos de pesquisa para que todos tenham acesso a essas informações. Então, além de todas essas coisas, existem falsas identidades que ela usou, tá? Sem autorização lá fora. Ela também falsificou assinatura de advogado, de tabelião de notas. Gente, é muita coisa errada que essa mulher fez. De acordo com o processo que corre na Justiça do Estado da Virgínia, ela se passava por uma advogada para que eles pudessem conseguir o visto EB-5, que é um visto para investidores. É um visto muito caro, que as pessoas têm de gastar mais de R$1 milhão, né, para poder conseguir esse visto. E ela entrou nisso e, através disso, tirando dinheiro das pessoas. Então, ela é acusada também de fraude eletrônica, transações monetárias ilegais, roubo de identidade agravado, falsificação de assinatura. Olha, de acordo lá com a legislação americana, ela pode ser condenada a 20 anos pelo envolvimento de fraude eletrônica, pagar mais 10 anos de prisão por causa da questão das transações monetárias ilegais e viver um mínimo obrigatório de 2 anos adicionais à prisão se ela for condenada por roubo de identidade e falsificação de assinatura, né? Roubo de identidade agravado. Então, quantos crimes essa mulher cometeu aqui no Brasil e fora do Brasil, provados, e essa mulher ainda está livre. Por quê que com os homens não é igual? Por quê? É porque os homens, olha, os homens
que promoveram todo esse cuidado e esse carinho com a imagem feminina. Se hoje nós temos as mulheres nessa condição, graças aos homens que, por muito cuidado, excesso de cuidado, né, superprotecionismo, levou a mulher a estar aí nessa condição de cometer ilícitos e, na maioria das vezes, sair numa boa. Deixa aí seu comentário e não sai daqui sem conhecer Criados para Governar e o Método de Cristo. Esses livros são livros próprios para que o homem conheça o poder que está na mão de vocês. Sabe, a gente precisa conhecer as armadilhas do inimigo que foram feitas nesse tempo para desmasculinização, mas a gente precisa entender que Deus criou um ser completo e poderoso. O homem é a maior fera do universo, existe um poder sobrenatural, extraordinário nas mãos de cada homem. E Jesus Cristo mostrou isso quando pegou homens simples como você, como a maioria dos homens da nossa nação, e transformou esses homens em homens que transformaram e que são capazes ainda de transformar a vida de milhões e milhares de homens. Se você seguir o método de Cristo, você pode ser um homem acima da média, não só dos homens do Brasil, mas acima da média dos homens do mundo, e pode transformar o rumo da sua vida e de milhares de outras vidas. Conheça esse trabalho, foi feito para abençoar você. Que Deus te abençoe. Multiplique a sua palavra, leia a Bíblia e multiplique a sua palavra, a palavra dele, no seu coração. Deus te abençoe.